Olá, seja bem-vindo à live Segunda Eu Começo. Vamos esperar o pessoal chegar. Preparem um conteúdo aqui bem objetivo e bem dinâmico para a gente poder falar um pouquinho sobre essa fatídica frase Segunda Eu Começo. Vou guardar uns minutinhos para as pessoas chegarem. Boa noite, pessoal. Isso aí, vamos chegando. Quem aí tá animadão aí para essa semana, fazer e acontecer? É sobre isso que a gente vai falar. Se você quer compartilhar esse conteúdo, aperta aqui, ó, nesse íconezinho que é um aviãozinho e encaminha para aquele seu amigo que você gostaria, né, que visse aí essa live. Vamos esperar só mais um minutinho para a gente poder começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Joia! Joia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre aquela fatídica frase, né, segunda eu começo, né, e como que a gente pode mudar um pouquinho esse pensamento, esse comportamento, para que a gente realmente faça que a segunda seja uma segunda só, né? E não todas as segundas aí ao longo aí das suas semanas, tá? Bom, quero dar só um recadinho antes, que a partir de hoje eu vou fazer lives 2 vezes por mês, com alguns temas que eu já pré-estabeleci. Mas eu quero também pedir a sua contribuição, a sua sugestão. Se você tiver sugestão de algum outro tema, né, além do os que eu já fiz anteriormente, pode deixar aqui, tanto aqui nos comentários, quanto também no meu direct, que vai ser um prazer falar sobre esse assunto, tá? Que você queira que eu fale aqui. Bom, essa live vai ficar gravada, tá? Mas é bem mais interessante quando a gente compartilha ao vivo, porque eu posso tirar a sua dúvida ao vivo também. Então, se você que está aqui quer convidar algum amigo que você acha que vai ser interessante esse conteúdo, clica aqui nessa setinha e encaminha para ele, convida ele para poder participar aqui também, tá? Vai ser uma live objetiva, tá? Vão ser lives objetivas, né? A gente vai começar hoje, a próxima já tem data marcada, vai ser no dia 20, daqui a 2 semanas, tá certo? Então vamos lá, por que eu decidi fazer essa live com esse tema, né? Segunda eu começo. Sempre que eu vou começar um acompanhamento nutricional com algum paciente, ou que às vezes a gente tá ali, né, numa conversa, até com alguns seguidores, a gente sempre ouve falar que as pessoas esperam, né, chegar ali aquela próxima semana, chegar a segunda-feira. Ah, não, segunda-feira eu vou começar uma atividade física, segunda-feira eu vou começar a minha dieta, segunda-feira eu vou me alimentar melhor, segunda-feira eu vou marcar um médico para poder cuidar da minha saúde. E por que a gente sempre coloca ali nessa segunda-feira, né? Eu coloquei esse tema, mas quando a gente vira ciclos, né? Aqui a gente está falando da semana, mas quando a gente vira o mês, né? Vira o ano, a gente tem essa viradinha de chave, né? De recomeço, de um novo ciclo começando. Então, sempre que a gente começa uma nova semana, começa um mês novo, começa um ano novo, parece que dá aquele gás a mais, né? Aquela sensação de vitória, de que agora sim eu vou conseguir aquele meu objetivo ou aquilo que eu quero
alcançar ali, né? No caso aqui a gente vai falar sobre o emagrecimento, né? E a gente sempre sabe o que fazer para emagrecer. A gente sempre sabe que tem que consumir mais legumes, mais verduras, mais frutas, precisa fazer atividade física, precisa melhorar a qualidade do sono, ingerir mais água. Mas por que a gente não faz? Né? Por que a gente não executa esse pensamento, essas falas que a gente já sabe, já está assim enraizado, né, na gente, de falar ali desse recomeço, desse começo aí de novos hábitos, né? Isso está muito interligado no nosso comportamento, né? Quem aqui, que está aqui na live, tem o desejo de emagrecer ainda esse ano? Ou que já começou a emagrecer? Coloca aqui nos comentários para mim. Deixa eu ver aqui. Olá, Domingos, Milena, André. Sejam bem-vindos, tá? A gente quer sempre, né, perder um quilinho, melhorar algum hábito, né, melhorar hábitos ali na nossa rotina, na nossa alimentação. E o que a gente vai falar aqui hoje é justamente por isso, né? Por que a gente tem esse comportamento de saber o que a gente precisa fazer, mas acaba não fazendo, né? Então a gente vai conversar sobre isso. A gente sempre, né, eu comecei falando aqui que a gente sempre tem esses ciclos de início, né? Início da semana, início do mês, início do ano. E quando a gente tem esses inícios, né, vou colocar aqui da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo uma dieta. Segunda-feira eu vou melhorar meus hábitos. Segunda-feira eu vou começar a colocar mais salada no meu prato. Segunda-feira eu vou começar uma atividade física. E aí chega na segunda-feira, você até começa, né? A segunda ali com aquele gás total. E aí na terça-feira você já não tá com aquele mesmo pique, com aquela mesma emoção daquele primeiro momento ali que você começou a semana ali toda empolgada, né? E por causa disso mesmo, porque a gente tem essa ideia de início, né? E quando a gente começa uma semana, um mês, um ano, a gente tem essa sensação de estar mais motivado, né? E quando por que a gente fala tanto em motivação, né? Se a gente pegar a palavra motivação, o significado dela é motivos para agir, né? É a gente ter motivos para agir. Se a gente não tem bem definido qual que é o motivo maior, qual que é o seu maior desejo, a gente não vai para frente com aquelas ações que a gente traçou lá no início da semana para começar ali na segunda-feira. Então, se eu não tenho muito bem definido o porquê que eu quero emagrecer, do porquê que eu quero mudar hábitos, eu não vou conseguir passar muito tempo executando esses novos hábitos, né? Porque a motivação é motivos para a ação. Além da motivação, a gente precisa muito mais do que a motivação. A gente precisa ter disciplina. E aí, quando a gente tem a motivação, ela vai dar aquele início, ela vai dar aquele pontapé. Mas se a gente ficar contando só com a motivação, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. E aí, quando a gente tá ali totalmente motivado ali no início da semana, se a gente não tiver disciplina para continuar com esses hábitos que a gente colocou, a gente não vai para frente. Na terça-feira você já está desanimado. Na própria segunda, né? Na própria segunda à noite, já chega ali a notificação do aplicativo de comida, já chega um convite para poder sair para ir para um café, para sentar em algum barzinho, para comer uma pizza. E aí aquele seu planejamento ali de segunda eu começo, vai por água abaixo na própria segunda, né? Ou ali no inicinho ali ainda da semana, né? E falando um pouco mais de disciplina, né? Por que eu gosto de falar que a motivação ela é importante para a gente começar, para dar aquele pontapé inicial, mas ela não é aquilo que vai segurar essa mudança de hábitos, essa nova mudança aí, esses novos hábitos que você quer inserir aí na sua rotina, no seu dia a dia.
Eu gosto muito de dar o exemplo para os meus pacientes da bateria do celular. Quando a gente vai dormir, normalmente a gente não coloca o celular para carregar. Então, quando a gente coloca o telefone para carregar, é porque a bateria dele já está com uma carga mais baixa, você vai precisar de usar esse telefone no outro dia, não é verdade? E aí, quando você coloca o celular para carregar, ele ficou ali a noite toda carregando, quando você acorda, a bateria vai estar o quê? 100%. Ao longo do dia, à medida que você vai mexendo no telefone, que você vai mexendo nos seus aplicativos, utilizando ali o telefone, seja para lazer, seja para trabalho, a bateria do telefone ela vai começando a baixar, né? Até que vai chegar um momento que você vai acender ali um lembrete, né? Bateria precisa ser recarregada de novo. E isso acontece com a gente também. A nossa motivação, eu costumo falar que ela é igual à bateria de um celular. No início da semana, ela tá assim, ó, 100%, lá no alto. E à medida que os dias vão passando, ou mesmo as horas, dependendo, né, do que você se propôs, se você não tiver uma motivação muito forte, você vai acabar deixando com que essa bateria da motivação vá diminuindo, vá descarregando ao longo do dia ou ao longo da semana. E aí, quando você precisa recarregar essa bateria, já vai ser lá no final da semana, lá no início da outra semana. Por isso que a gente fica sempre nessa de segunda-feira eu vou começar, segunda-feira eu vou começar uma atividade física, segunda-feira eu vou iniciar minha dieta, segunda-feira eu vou começar os novos hábitos, segunda-feira eu vou agendar um médico, né, para cuidar da minha saúde. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender que a motivação ela é muito importante, mas a motivação, sem você colocar a disciplina junto, ela vai ser uma bateria de celular descarregada, porque a gente precisa recarregar essa bateria. A gente recarrega essa bateria da motivação com a disciplina, tá certo? Bom, quando eu falo, né, dessa segunda-feira, a gente começar, né, eu vou começar uma atividade física, eu vou começar uma dieta, eu vou começar um novo hábito, a gente precisa ter metas claras do que a gente precisa para executar ali aquela semana e começar essa segunda-feira com o pé direito e manter essa segunda-feira e não ficar colecionando várias segundas-feiras de começo e recomeço, né? Então, quando a gente fala, primeiro que a gente precisa ter um objetivo muito claro. Se eu chegar e falar assim, olha, eu quero emagrecer, fica muito amplo, né? Se eu emagrecer 100 gramas, eu já emagreci. Concorda comigo? Só que quando eu coloco uma meta mais clara, um objetivo mais claro, eu tenho ali, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos em 6 meses. Ou eu quero emagrecer 5 quilos em 2 meses. Então, quando a gente coloca um objetivo mais claro, isso fica mais fácil da gente traçar estratégias para a gente conseguir alcançar aí esse objetivo aí esse objetivo maior. Quando a gente fala, né, nessas metas, a gente precisa para alinhar as metas de acordo com o nosso objetivo. Então, se eu quero começar uma segunda-feira, né, começar essa segunda-feira e essa segunda-feira não parar na terça ou não parar na própria segunda, eu preciso ter metas claras do que eu vou fazer para eu poder caminhar para chegar naquele objetivo. Então, vamos dar um exemplo aqui? Vamos colocar aqui um emagrecimento de 5 quilos. Então, se eu quero emagrecer 5 quilos num período de 2 meses, né, ou de 60 dias, 50 dias, o que eu preciso fazer para caminhar para esse objetivo? Para que todas as segundas-feiras eu tenha uma meta nova e aí eu consiga caminhar e consiga atingir cada vez mais esse objetivo. Então, quando a gente fala em metas, essas metas elas têm que estar muito claras na nossa cabeça e no papel. Eu gosto do papel, mas pode ser no celular. É importante você anotar essa meta para você estar em constante contato com essa meta, para que você não fique só ali na sua cabeça.
minha meta é fazer atividade física, minha meta é consumir mais frutas, minha meta é consumir verduras e legumes, minha meta é consumir mais água, independente da meta que for, né? Mas se o seu objetivo final, essa meta vai levar ao seu objetivo final, essa meta ela tem que ser muito clara como o seu objetivo. Para isso, eu gosto muito de trabalhar com a meta SMART. A meta SMART, são iniciais de palavras em inglês, 5 palavrinhas, tá? Específica, de S, o M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de tempo. Então, para a gente definir uma meta, eu também, da mesma forma que eu não posso colocar, que eu não devo, né? Colocar um objetivo muito abstrato, eu preciso de um objetivo mais centrado, a meta também ela tem que ser mais específica possível. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a meta SMART. Então, sempre que você for definir a sua meta, então vamos dar o exemplo aqui da meta de exercício físico, né? Eu preciso fazer exercício físico que vai me ajudar ali no objetivo de emagrecer 5 quilos. Coloca especificidade nisso. O que você vai colocar de exercício? Né? Qual vai ser a atividade física que você vai fazer? Vai ser um treino na academia? Vai ser um treino em casa que você vai ver um vídeo e vai executar? Vai ser uma caminhada? Vai ser uma corrida? Você vai andar de bicicleta? Você vai fazer algum esporte? Quanto mais específico a gente conseguir fazer, mais claro e mais fácil vai ser executar essa meta. Além disso, né, de colocar ali qual é o tipo de exercício, quantas vezes eu vou fazer esse exercício a cada semana? Vai ser todos os dias? Todos os dias, 7 dias na semana? Vão ser 5 dias, 3 dias? Qual é o horário que eu vou fazer essa atividade física? É importante a gente colocar horário, porque quando a gente coloca horário, a gente tem aquele compromisso. E aí você se compromete com você mesmo. Então, colocando o horário para fazer as coisas, né? Sempre que uma meta, né, você puder ser o mais específico possível, colocando aí esse horário que você vai executar, o que você vai executar, os dias que você vai fazer, isso vai ficando muito mais claro e mais objetivo para você conseguir executar e conseguir fazer essa meta sair da segunda-feira só, né? Continuar aí durante a semana toda, durante o seu mês todo, durante todo o período que você tem aquele objetivo. A segunda letra da meta SMART, né? Ela é específica, ela tem que ser mensurável. Como que eu vou medir, né? Que eu tô atingindo essa meta? Eu gosto muito de usar um calendáriozinho, né? Aqui eu tenho um calendário, né? Do mês normal. Eu gosto de coisas mais visuais, né? Mas cada um pode fazer da forma que quiser. Eu gosto de anotar, marcar com X, ou marcar com uma bolinha, ou um Vzinho que eu fiz naquele dia, a meta proposta. Outra coisa que você pode fazer, que é uma coisa que eu faço bastante aqui, é colocar foto nos meus stories. Então, quem me acompanha aqui tá vendo que eu tô colocando todos os dias o shot que eu uso, que já é uma meta que eu tinha estabelecido por um prazo e continuei, porque agora virou hábito e eu uso todos os dias. Então, eu continuei usando até para poder estimular mesmo. E é uma forma também de eu medir que eu estou fazendo, que eu estou executando essa meta. Agora também eu tô fazendo a meta de... hoje, né, eu tô executando a meta de exercício físico. Então, eu coloquei lá um prazo também para executar essa meta e tô compartilhando nos meus stories todos os dias que eu faço esse exercício. Eu coloco lá o dia. Hoje mesmo é o dia 18 de 21 dias. Foi, né, que eu fiz mais cedo. Então, esse visual da gente conseguir medir o que a gente está fazendo dá uma sensação de progresso, né? Que a gente está conseguindo caminhar e que aquele objetivo final vai estar mais perto, cada vez mais perto para você, quando a gente consegue medir, tá? Então você pode anotar no papel, fazer um calendáriozinho e marcar um X.
Você pode colocar na sua geladeira também, que é um local que a gente usa muito, né? Tem aplicativos também que você pode ir dando um check, né? Um check ali que você executou essa meta. E você pode também usar a questão da foto também, tá? Tenho alguns pacientes que me mandam também, eu coloco algumas metas para os pacientes, né? Que eles mesmos fazem. E aí eu trabalho com um aplicativo que eles vão marcando nesse aplicativo. E ali eu já vou dando feedback para eles, né? Se eles estão conseguindo executar essas metas ou não, né? E a gente vai conversando e vai ajustando ali quando a meta não consegue ser atingida, tá? O terceiro ponto da meta SMART, ela tem que ser atingível, né? Eu sempre falo com meus pacientes que a meta, ela pode ser desafiadora, só que ela não pode ser impossível de ser realizada, tá? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tô fazendo exercício todos os dias, o melhor horário para mim é a parte da manhã, que é o horário que eu prefiro fazer, porque ao longo do dia, às vezes, a gente vai tendo algumas demandas que acabam deixando o exercício um pouco de lado. E como não é uma coisa assim que eu amo fazer, eu vou sempre empurrar ele pro lado, né? Então, por isso que a meta ela pode ser um desafio. E para mim, fazer um exercício é um desafio diário, né? Então, mas ela não pode ser impossível. Se eu colocar um horário para eu fazer 5 horas da manhã, por exemplo, para mim, na minha rotina, eu não vou conseguir acordar, né? Eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, porque às vezes eu trabalho até mais tarde. Então, eu não consigo dormir muito cedo para poder acordar mais cedo. Então, eu coloco um horário ali de 7 da manhã. Quando eu não consigo, quando eu tô com um horário um pouco mais maleável, eu faço em outros horários. Mas eu sempre coloco, toda semana que eu vou fazer meu planejamento, eu já coloco dentro do meu planejamento qual vai ser o horário daquela semana que eu vou executar a minha atividade física. Então, assim, a meta ela precisa ser atingível, né? A gente precisa, pode ser desafiadora, pode ser algo que vai te tirar da sua zona de conforto, mas ela também não pode ser impossível de ser realizada, tá? Então, vai pensando aí na sua meta. Nosso quarto ponto, a meta ela precisa ser relevante. A meta ela precisa ser relevante tanto para você, mas a meta também ela precisa ser relevante para o seu objetivo. Lembra que eu falei lá no início, dando o exemplo do objetivo ser um emagrecimento de 5 quilos em 2 meses, em 60 dias? Então, se eu pego uma meta que não vai de encontro com esse meu objetivo, a meta ela vai passar a ser irrelevante. E aí a chance de eu não conseguir executar essa meta vai ser muito maior. Então a meta ela tem que sempre casar com o nosso objetivo, né? Então qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos? Seu objetivo é melhorar os seus hábitos? É melhorar a composição corporal, diminuir gordura, aumentar a musculatura, né? E aí a meta ela precisa estar de encontro com esse seu objetivo. Então, pensa aí em algum objetivo que seja importante para você, mas também que seja importante para você conseguir atingir o seu objetivo final. E por último, nosso quinto ponto, ela precisa de tempo, né? A meta ela tem que ter tempo, prazo para executar. Você pode executar essa meta e repetir essa meta algumas vezes. Vou dar um exemplo. Eu estou executando uma meta hoje durante 21 dias, que é a meta de atividade física que eu estou postando lá nos meus stories. Se a cada semana eu vou e traço qual que vai ser o horário que eu vou fazer essa meta, porque a cada semana os meus horários de trabalho mudam. Então eu vou ajustando, adaptando a meta. Então assim, a meta, ela precisa acompanhar esses 5 passos de ser específica, de ser mensurável, atingível, relevante e ter tempo. Só que ela não precisa ser engessada. A gente pode ir adaptando a nossa realidade junto com a nossa meta,
né? Então, vou dar um exemplo diferente. O meu objetivo continua sendo emagrecimento, mas aí vou dar uma meta diferente. Consumir 3 frutas por dia. Porque às vezes é uma pessoa que não tem o hábito, gosta de fruta, mas não tem o hábito de consumir fruta. E aí eu preciso colocar as 3 frutas sempre nas mesmas refeições? Não, eu posso ir mudando, né? A cada dia, a cada semana, eu posso ir alternando o consumo das frutas de acordo com o horário, de acordo com o que a gente vai executando durante a semana. Então a meta, ela pode ser maleável, mas ela tem que ser de encontro aí, sempre de encontro com o nosso objetivo. Então o que é que eu queria propor para vocês, né? Pega aí papel e caneta ou no próprio celular, abre um bloquinho de notas. Hoje existem aplicativos também. Se você digitar lá na lojinha de aplicativos a palavra meta, vai aparecer para você vários aplicativos gratuitos para você utilizar aí, para você conseguir colocar a sua meta e ir dando um check para poder ir à medida que você vai executando essa meta. Então, o que eu queria propor de desafio para você hoje, para você já colocar hoje, começar ou hoje ainda, ou se não for possível começar hoje, começar a partir de amanhã, mas comece, né? Comece com o que você tem, da forma que dá. Para você colocar no papel essa meta SMART. Vou repetir aqui para vocês. A meta, ela precisa seguir 5 passos. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser relevante, ela precisa ser atingível e ela precisa ter tempo. Na gravação da meta eu vou colocar a sigla e a explicação lá na legenda, tá? Da gravação dessa live, para facilitar para vocês. Eu tenho um material que eu disponibilizo para os pacientes, para eles colocarem a meta, a gente desenvolver essa meta SMART, e aí ele tem um quadrinho para ele preenchendo à medida que ele vai executando essa meta. Então, quem quiser esse material, eu vou disponibilizar ele para você. É só você me chamar no direct falando que quer o material da live, que aí eu mando para você esse material, tá? Com todo carinho, para você conseguir aí, a partir de hoje, já colocar a sua meta no papel e a partir de hoje, ou no máximo amanhã, já tirar essa meta do papel e conseguir executar e deixar de lado aquela frase, segunda-feira eu começo. Então, a gente vai começar e não vai parar. A gente vai começar, vai ter motivação, porque segunda-feira é um dia que motiva a gente a começar, né? Porque é uma semana nova, tá começando ali a semana, mas a gente precisa de ter disciplina para continuar agindo e continuar com essa meta aí até você conseguir atingir o seu objetivo, tá? Gente, para finalizar, né? Se você quer aí a minha ajuda pessoal, né? A minha ajuda individualizada, em breve eu vou lançar, alguns pacientes já estão, né, no programa nutricional de 90 dias, que tem o objetivo de emagrecer de 5 a 12 quilos para homens e para mulheres, né? Então, o meu nicho é para homens e mulheres, mas é um acompanhamento individualizado, ele pode ser online e pode ser presencial aqui em Valadares. Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse programa, também pode me chamar no direct para saber um pouquinho mais sobre esse programa. Eu estou fazendo alguns ajustes nele ainda, mas já tem paciente que já concluiu esse programa, já teve resultado e assim, eu já estou doida para poder postar e mostrar mais para vocês, mas é porque eu ainda estou reorganizando aqui e para deixar ele num formato que fique bem bacana, bem legal para vocês conseguirem assimilar, e aí eu vou explicar ele com mais detalhes um pouquinho mais para frente. Mas se você quiser saber em primeira mão, pode me chamar por direct que eu vou te explicar tudinho. E eu quero convidar vocês, né, para quem entrou depois, vou dar o mesmo recadinho que eu dei no início da live. 2 vezes por mês eu vou fazer uma live
sobre emagrecimento, que tenham a ver com, que vai te ajudar a conseguir o emagrecimento. Então, essa live vai acontecer sempre segundas-feiras. Eu estou começando hoje esse ciclo de lives. Então, hoje dia 6, já está agendada. A próxima live vai ser no dia 20, que vai dar numa segunda-feira também, vai ser nesse mesmo horário. Se você quiser me mandar alguma sugestão de tema ou sugestão de outro dia da semana que fique melhor, ou um outro horário também, pode mandar, que aí eu vou ver a viabilidade disso, tá? Pra gente conseguir. Mas eu vou deixar a live gravada também, se você não conseguiu ver agora, você pode assistir ela depois, com calma, que eu vou explicar também lá, vou colocar na legenda sobre a meta SMART para ficar bem detalhado para você, combinado? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre a live de hoje? Vou deixar aberto aqui, porque quem participar ao vivo tem esse privilégio, né? De poder perguntar e tirar sua dúvida aí ao vivo. Quero agradecer a presença de vocês, né? Davine, Valéria, minha mãe, meu pai, meu maridão, Alcione, Roque, Maísa, meu sogro e minha sogra. Arrasou. Pessoal, quero agradecer, tá, a presença de vocês e a gente se encontra na próxima segunda, dia 20, com uma nova live. Tchau, tchau.